Olá, meus queridos amigos. Estou fazendo um teste de áudio. Como vocês podem ver, o vídeo ainda não tá bom, né? Eu estou usando a webcam, apenas para um teste, né? Um teste de áudio. E vou aproveitar para falar alguma coisa sobre a espiritualidade. Eu costumo observar que as pessoas têm muita dúvida a respeito de magia, né? Quando fazer ou quando não fazer. Se pode ser feito para qualquer coisa ou se alguma coisa deve ser evitada. Bom, essa é uma pergunta clássica, né, para quem busca alguém que trabalha nessa linha, e a minha resposta clássica também é não, né? Não se deve fazer magia para tudo. Na verdade, as coisas que a gente passa na vida, a espiritualidade não passa. Então, vou dar um exemplo, tá? Se a gente quer fazer uma magia para o nosso financeiro, melhorar a nossa saúde financeira, bem, essa é uma questão do mundo físico, né? Então, a espiritualidade, apesar de saber do que se trata, ela não dá tanta importância para isso. Quando você se aproxima do mundo espiritual, você tem que ter em mente que você deve tratar das coisas do espírito, né? E o que são essas coisas, né? Se não a nossa melhora como ser, né? A nossa evolução. Quando a gente fica concentrado ou quando a gente se aproxima do mundo espiritual em busca do material, nós não estamos fazendo uma busca de coração, né? Na verdade, se a gente analisar profundamente, a gente está buscando o espiritual por interesse, né? Então, eu não sou espiritual, mas de repente estou sofrendo por amor e passo a procurar na espiritualidade. Então eu não estou buscando espiritualidade, né? Na verdade eu estou buscando algo que me falta, né? Na minha vida, através do espiritual. E aí que está o grande erro, né? Uma busca, um exemplo, se você pensa no amor, né? Com a magia, você está começando errado, né? Você está começando equivocado. Porque a espiritualidade, antes de pensar em trazer um parceiro para você, a espiritualidade é espiritual, né? Então a nossa primeira busca, ela deve ser espiritual. O financeiro, a gente consegue dar um jeito, né? Se a gente botar a cabeça para funcionar, você encontra um lugar para você nesse mundo, algo para você fazer, algo que te traga algum retorno, né? Que te sustente. Então é muito complicado lidar com a magia para fazer isso. Você pode fazer, por exemplo, para melhorar os caminhos ou abrir um pouco, mas mesmo assim eu não aconselho, tá? Por quê? eu como magista, né? Geralmente tem alguns magistas que fazem magia para qualquer coisa e não estão nem aí, né? A verdade é que quanto mais magia, mais prática, né? A lógica é essa. Mas nós estamos vivendo no mundo físico para termos experiências físicas. E se eu quero fazer uma magia para melhorar meu financeiro, logo eu estou querendo burlar um aprendizado, né? Burlar uma etapa da vida que seria passar pelas situações e conquistar o financeiro. Se eu quero fazer uma magia para o amor, eu quero facilidade no amor, né? Nada mais que isso. E a espiritualidade, ela não é de acordo com esse tipo de busca, né? Na verdade, a gente aprende magia, mas eu falo por mim, não falo por todos os magistas. Mas eu falo por mim que quanto menos você fizer ou mexer com esse tipo de energia para propósitos pessoais, é melhor. Então, se você tem um modo de resolver seu problema financeiro, de repente correndo atrás ou fazendo qualquer coisa, você vai ser muito mais feliz com essa conquista do que com, de repente, a facilidade de uma magia.
De repente você está buscando o amor e você encontra esse amor, mas por seu esforço, por sua busca, pelo seu coração, pela sua entrega, esse amor vai ser muito melhor do que um amor que foi atraído pela magia. Se você atrai uma pessoa pela magia, você vai ter sempre aquela dúvida de que se a pessoa está com você por amor ou por magia, né? E se ela tiver por magia, né? Será que vai durar? Ou será que vocês serão felizes? Eu acredito que não. Porque tudo tem um preço. Por isso que é complicado a gente tentar fazer as coisas da nossa vida através da magia. Aprendemos a magia sim, né? Ela faz parte da espiritualidade, é um dos processos espirituais, mas não quer dizer que devemos usar. Eu particularmente não faço, apesar de gostar e de aprender e de, claro, às vezes fazer, mas esses às vezes leva anos. Tá? Não há necessidade de estar manipulando forças ou energias para as coisas. As forças que a gente tem afinidade, a espiritualidade que está conosco, sabe do que passamos, do que precisamos e sabe também dos processos de aprendizado que a gente precisa passar. E nesse processo todo, né, nessa jornada, a gente aprende a agradecer até na dor. A gente vai descobrindo cada coisa. Quando a gente está começando na magia, é comum, né, a gente estudar muito e querer fazer, querer praticar. E até simpatias, né? Livrinhos de simpatias da banca se tornam também materiais didáticos. Mas com o tempo, você vai refinando aquilo que você vai fazer, né? E sendo assim, algumas coisas você deixa de fazer, né? O mais importante nesse processo é você saber que quando você entrar na espiritualidade, entre para ser uma pessoa melhor, para se iluminar, para iluminar os seus pensamentos, para tentar iluminar as pessoas ao seu redor. E vai nessa, né? Descobrir a verdade, estudar, vai por esse caminho. Aí a espiritualidade ela te brinda, né, com situações, com circunstâncias, ela te ampara. Se você está passando por situações, aparece alguém para te auxiliar, aparece uma circunstância, aparece uma oportunidade, e sem você precisar fazer magia, né? De repente as coisas acontecem. Se você está angustiado e quer fazer magia a todo custo, meu conselho hoje é para você parar e pensar bem, tá? Se você fizer, você vai passar, né? Você pode passar e uma das etapas de aprendizado pode ser buladas e elas voltam lá na frente, tá? As pessoas que fazem desenfreadamente, elas não pararam para analisar o tamanho da força, né, e o tamanho das forças, no plural, que a gente manipula para poder fazer uma circunstância modificar, né? A gente não tem noção exata do que é invocado, das forças que estão envolvidas. A gente sabe, a gente sente, mas a gente não sabe de tudo. Somos seres humanos, somos limitados. Não há como saber de tudo. Então, como eu vou mexer com um tipo de energia desenfreadamente e sem pensar em consequências, mesmo que seja para o bem, tá? A magia, ela deve ser feita quando extremamente necessário, em caso de emergência, e mesmo assim você pense 10 vezes se não há um meio físico para resolver, tá? Havendo meio físico para resolver uma situação, resolva da maneira física. Peça força para a espiritualidade e resolva você. Não peça para a espiritualidade através de magia. Peça para a espiritualidade através de suas palavras, tá? Eles vão estar ouvindo e às vezes eles vão auxiliar muito melhor do que com uma magia, tá?
Porque você pode fazer algo achando que está fazendo algo bom, mas você pode estar acessando uma força obscura ou uma força contrária àquilo que você quer. E os resultados podem ser o oposto. Tá? Quantas pessoas já fizeram magias e eu vi que realmente deu errado, muito errado, né? As pessoas tiveram o contrário do que queriam. É a coisa de fazer sem pensar, né? De fazer por fazer. De achar que fazer magia é a mesma coisa de ir ali comprar um pão, né? É banal. Não é banal. É um perigo, né? Mexer com forças. Você tem que fazer isso muito consciente, né? Com muito preparo. E por motivos louváveis, né? Você não pode fazer por qualquer coisa. Você pode fazer magia sim. Rituais, né? Pequenos rituais ou médios rituais para você criar mais afinidade com a espiritualidade, para você entrar em sintonia com eles. Mas quando entra necessidades materiais, necessidades emocionais, aí já é uma coisa que devemos sim brecar o pé e pensar bem se vale a pena. Tá? A gente tem que tomar cuidado com as forças que mexemos e com quem acessamos, com quem invocamos. Sabe? É muito fácil, é muito visto, né, por aí, pessoas que costumam acessar a energia dos deuses, deidades, entidades, né? E algumas vezes a pessoa tem um pedido banal para essa energia, né? Eu particularmente sou um magista, né? Eu sigo a linha da magia natural, mas eu não acesso ou evito acessar os deuses, né? A gente não conhece as forças dos deuses em sua pluralidade, em sua multiplicidade, né? A gente não sabe até que ponto uma egrégora, né, de uma energia, porque Deus não é físico, né? Deuses não são físicos carnais, deuses são energias, né? Nós falamos aqui de energias, a gente não sabe o tamanho dessa energia. Como é que eu vou acessar, vou chamar isso para minha vida? Qual vai ser a repercussão dessa força na minha vida? Vai ser positiva ou vai me destruir? Né? Porque tem forças que podem nos destruir, podem nos acarretar doenças. Então a história dos deuses é boa para a gente estudar, para a gente tirar a lição. Né? Cada mensagem, cada história tem uma lição de moral, tem uma chave, tem uma moral da história. Então isso é importante, né? Esse estudo para você buscar essa sabedoria, né, daquele ancestral que falou sobre aquele Deus, sobre aquela força. Mas nós não devemos fazer magia acessando esses deuses, porque você não sabe exatamente quem é esse Deus, né? Nós conhecemos os deuses que regem os planetas, que regem algumas estrelas, mas nós estamos aqui, né? No nosso mundo, nós vemos essas estrelas e nós conhecemos os deuses que nossos ancestrais falavam dessas estrelas aqui, que estão praticamente ao nosso redor, né? Se comparado ao universo. E todo o universo, né? Então os deuses, ele é uma criação do homem. Não adianta achar o contrário. Eu sei que as pessoas têm a ideia, né, de que o Deus daqui é o Deus de lá, né? Não. Quem foi que escreveu sobre os deuses senão os nossos ancestrais? Espiritualistas, religiosos, mas homens, né? Homens limitados, né, pelo seu tempo, pela sua sociedade, pelo seu aprendizado, né? Tem sabedoria? Tem sabedoria. Mas devemos acessar? Não. Não devemos acessar. A gente não sabe o que é, né, realmente. Assim digo também dos espíritos, né? A gente fala dos espíritos e as pessoas acessam os espíritos, o espírito se apresenta e fala que é um médico. Bom, ele passa sabedoria em suas palavras, né? Mas qual certeza tenho eu dele realmente ser um médico? Quem me garante que ele diz quem é? Né? Eu vi o caso uma vez de um espírito, né? Ele fazia sessões de cura, o médium, né? Fazia sessão de cura. E esse espírito falava que ele era um médico e era um soldado, né? Aí o repórter viu a foto dele, né? Original do médico.
E perguntou, e viu a data. Aí perguntou pra ele, mas você foi médico da Primeira ou Segunda Guerra, né? Que ele esteve na guerra. Ele falou, Segunda Guerra. Eu sou médico da Segunda Guerra Mundial. Aí pela data, o repórter constatou que aquela data era da Primeira Guerra Mundial. Parece uma coisa banal, né? Mas o espírito não saber em que guerra esteve, sendo que ele afirmou estar, ter vivido, né? No tempo da guerra e ter sido um médico. Então o que a gente vê, por mais que a mensagem seja camuflada de luz, é muita enganação. Tá? Muita enganação e a gente é facilmente ludibriado. Eu, depois de passar por muitos estudos e mediano estudos, dependendo, né, da crença, dependendo da religião, estudei um pouco mais, um pouco menos, né? A parte dos espíritos eu estudei pouco, mas o que eu resumo, né, é a gente ficar longe, tá? A gente ficar longe, a gente não aceitar fazer incorporação e também não ir atrás, né? Não dar crédito. Tem gente que vai se revoltar com isso, mas é a verdade. O que o espírito faz, né, quando entra em contato com um homem? Ele deixa uma mensagem, o médium deixa uma mensagem do espírito psicografada para um ente. Eu estou perpetuando com isso a dor do ente querido que ficou, né? Para que eu vou querer saber o que o espírito tem a me dizer se logo mais eu vou me encontrar com ele, eu vou estar com ele? Não há necessidade desse tipo de consolo. Na verdade, a pessoa tem que se fortalecer a ponto dela saber, dela ter confiança que haverá o reencontro, né? Estudar, se preparar espiritualmente, não ficar buscando consolo, né, das pessoas que já se foram. Deixa a pessoa seguir o ciclo dela, né? Deixa a pessoa aí seguir a espiritualidade, ela já foi, né? Você vai fazer esse espírito voltar, sabe? Quais processos são necessários espiritualmente para um espírito retornar, para passar uma mensagem para um médium e para o médium escrever? E qual é a vantagem que eu tenho de ter uma carta escrita de um ente meu que já se foi? Se não de me causar dor toda vez que eu ler, né? A saudade, eu querer mais mensagem, eu vou estar perpetuando a dor, né? É o vício, né? O vício do consolo, quando na verdade a gente consegue tocar a vida. Vai doer sim, né? A gente perde alguém que a gente ama, vai doer. E vai doer por um tempo, porque a gente tem coração, né? A gente é emocional. E faz parte, né? Faz parte do ser humano, né? Da escala evolutiva do ser humano, sentir a dor. Não é louvável, mas faz parte, né? E eu me propor a consolar alguém que está sofrendo porque morreu alguém, trazendo uma mensagem. Não, eu quero que essa pessoa supere essa dor na medida do possível, porque a gente vai levar as pessoas, né, que a gente ama dentro do nosso coração, e a gente vai lembrar com saudade, vai doer, e a gente vai carregar isso para a vida. E não há problema nenhum nisso, né? Faz parte. Mas não é nem vantagem para o médium e nem vantagem para a pessoa que vai atrás receber a carta de alguém que já se foi. Pelo contrário, isso estagna a evolução da pessoa, né? A pessoa poderia estar superando aquilo, poderia estar descobrindo, né, indo atrás para saber a respeito da morte, poderia estar superando emocional ou estudando espiritualidade. A pessoa está presa à lembrança e à busca pelo consolo e por resposta daquele que já se foi. E que eu tenho uma grande dúvida se quem escreve é realmente a pessoa, né? É a pessoa quem diz que é o seu ente querido. Então, eu não aconselho ninguém a ir para a parte de espíritos, nem de deuses, nem de nada que deixe mensagens, tá? Eu incluo as entidades também. A gente é capaz de receber instrução espiritual por nós mesmos. A gente recebe pela intuição, né? Quando você passa a adentrar no mundo espiritual, você fica muito sensível às forças espirituais. E elas não vão te falar
assim com palavras, né? Mas elas vão te falar com sensações e com intuição, com vibração, com sinais, né? Sinais. Isso você vai ver. E você passa a se orientar através dessas intuições, né? E é a espiritualidade falando com você, a verdadeira. Para que precisa um ser estelar, por exemplo, ficar deixando uma mensagem para nós toda semana? O que essa mensagem acrescenta a nós? Mensagens bonitas, de esperança, estão vindo ou coisas assim. Sendo que eu acho que se eles quisessem, eles falariam com todos ao mesmo tempo, todo mundo ia receber a mensagem em suas cabeças, tá? Então não há necessidade também de corrermos atrás de mensagens de seres extraplanetários, né? Como muita gente vê por aí, né? Médiuns trazendo esse tipo de mensagem, e ao observar a mensagem a gente vê que não nos acrescenta, né? Não traz para nós respostas, traz para nós algo com esperança, mas é desnecessário. O que a gente tem que entender é que o caminho espiritual é para a gente melhorar, é para a gente crescer, e não para ficar curiando. Tem coisas que não fazem a gente evoluir. Por exemplo, os signos, eles batem, né? Os signos, eles batem. O meu signo é de Áries, e é interessante como bate, né? E tá, o signo bate, é interessante, é bacana. Mas eu vou ficar a vida toda me guiando pelo signo? Não vou, né? Porque se eu ficar me guiando pelo que o meu signo tem para me dizer naquele dia, eu vou estar perpetuando, né, aquele defeito que o signo traz, que o signo fala que eu tenho. Na verdade, eu tenho que esquecê-lo para poder superá-lo, né? Para poder superar os defeitos. E olha que ariano tem defeito, né? O ariano, ele é uma pessoa difícil, né? E se eu ficar lendo o signo toda semana, aquele signo vai estar falando para mim o que é a minha personalidade, né? Ditando o que eu sou. Quando, na verdade, o segredo da busca espiritual é você se superar. É você passar além dos seus defeitos, é você ser um ser humano melhor, né? Ajudar outras pessoas, né? A serem seres humanos melhores também. Então, coisas como o signo, por exemplo, não é um instrumento de evolução, tá? É um instrumento curioso, né? É uma prática curiosa. A gente, todos, né, que entram no esoterismo como eu, acabam indo conhecer os signos e as estrelas, mas eu cheguei a um ponto que eu percebi que não devo perpetuar certas coisas. O esoterismo tem um grande problema, que é o excesso de mistificações. Tem coisa pra caramba, e cada dia que passa aparece práticas e técnicas novas que alguém canalizou, alguém inventou. Eu sei que tem coisas que viram moda, sabe? Do nada explodem, todo mundo adora e vira uma moda. Só que tem coisa que não te leva a lugar nenhum. Olha só, se eu desenvolvo um dom, exemplo, eu me torno um sensitivo. Eu me tornei sensitivo aqui nessa terra. Quando eu morrer, eu não sou mais sensitivo. Isso me ajudou a evoluir espiritualmente? Não. Se eu desenvolvo, que nem eu sou tarólogo, a prática de leitura com tarô, isso você desenvolve também. Você tem que entrar na sintonia daquela força ali para você conseguir trabalhar com ela. Mas e quando eu partir dessa para um outro plano? Aquilo não me serviu de nada, tá? E não vou carregar aquela experiência ou aquele baralho para usar em outro lugar. Isso são práticas terrestres. Algumas coisas desenvolvem dons, mas os dons, por mais que as pessoas pensem dons espirituais, não, são dons físicos. Se eu passo a ver seres, eu desenvolvi, eu despertei algo em mim que agora me deixou capaz de ver aquele ser. Mas quando eu parti, aquilo foi
não é que foi em vão, mas dentro da espiritualidade aquilo não vai me servir mais. Ela vai me servir quanto aqui estiver. E o cuidado que temos é sair daqui melhor, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado com práticas que nos estagnam, sabe? A gente vai fazer coisas, aprender coisas, desenvolver várias técnicas, mas são coisas que em sua maioria são físicas e vão ficar, né? Quando a gente for, essas coisas vão ficar, não vão mais nos servir, não vão ser úteis. Eu não estou dizendo pra gente não aprender, né, algumas coisas ou várias delas. O esotérico adora estar, né, estudando e aprendendo, isso é maravilhoso. Mas a gente tem que saber o que é prioridade e o que é coisas que serão passageiras, né? Então, analisando com esse pensamento, você já consegue filtrar coisas, né? Consegue tirar algumas coisas que são realmente desnecessárias, né? Bom, eu teria mais para falar, mas já faz quase 30 minutos que eu tô falando. A hora que a imagem, que eu tiver a câmera, né, que eu conseguir a câmera, eu vou fazer vídeos semelhantes, né, de instruções, trazendo outras coisas. E claro, vídeos mais elaborados, né, eu tô usando a minha TV com a logo, né, da Lendário. E eu não preparei iluminação nem nada, mas quando a câmera for melhor, eu vou preparar o ambiente aqui de uma maneira melhor e para apresentar para vocês e oferecer a vocês um conteúdo de mais qualidade, né? Espero que vocês gostem, né? Que seja interessante, que vocês possam aprender um pouco, né? Aquilo que não servir para vocês tá perfeito, tá? Eu não falo para você agregar tudo que eu falar nas suas coisas, na sua vida, no seu pensamento. Eu falo para você pensar. Se tiver algo bom, agregue. Se você discordar, tá perfeito também, tá? Seria estranho, né, se o mundo inteiro pensasse igual. Então a gente tem que ter a diferença mesmo, e ela é bela, né? Mas eu tenho essa é minha verdade, né? Eu não tô falando uma segunda verdade, não tô transcrevendo a verdade de ninguém, tô falando a minha. Então eu tenho que falar de acordo com a minha verdade, né? Então deixo ela para vocês. E se ela serviu, se ela não serviu, gratidão do mesmo jeito, tá? Gratidão, meus queridos, aqueles que tiveram a paciência de ouvir até aqui, de acompanhar. Eu desejo muita luz no dia de vocês, na caminhada, na jornada, que cada dia mais vocês possam chegar exatamente aonde vocês querem e ultrapassar essa barreira. Se possível, sem magia e também com magia, né? Porque a vida já é uma grande magia. Luz, meus queridos. Até breve.